Muitas mulheres acima dos 40 anos começaram a usar Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras acreditando que finalmente tinham encontrado uma saída para anos de luta contra a balança. E para muitas delas, os primeiros resultados realmente parecem impressionantes. A fome diminui, a compulsão começa a desaparecer e o peso baixa mais rápido do que qualquer dieta anterior. Depois de anos tentando emagrecer sem sucesso, isso pode parecer quase um milagre. Mas junto com a perda de peso, uma nova dúvida começou a crescer silenciosamente dentro de milhares de mulheres. O que acontece quando eu parar? Talvez essa seja hoje uma das perguntas mais pesquisadas sobre Ozempic e Mounjaro. Porque perder peso já é difícil, mas perder peso e depois recuperar tudo novamente pode ser emocionalmente devastador, especialmente após os 40 anos. Nessa fase da vida, o metabolismo feminino já passa naturalmente por mudanças importantes. A menopausa, a queda hormonal, a perda gradual de massa muscular, o aumento da gordura abdominal e o estresse acumulado de anos tornam o emagrecimento muito mais difícil do que era aos 20 ou 30 anos. E é exatamente por isso que tantas mulheres se sentem emocionalmente atraídas pelas canetas emagrecedoras. Pela primeira vez em muito tempo, elas sentem que conseguem controlar a fome sem sofrer constantemente. Vamos imaginar a história da Patrícia, de 51 anos. Ela passou anos tentando dietas restritivas, jejum intermitente, academia e aplicativos de contagem de calorias. Emagrecia alguns quilos, recuperava tudo de novo e começava outra vez. Com o passar dos anos, seu corpo parecia responder cada vez menos aos esforços. Então ela começou a usar Ozempic. Nos primeiros meses, a mudança parecia inacreditável. Ela sentia menos fome, beliscava menos durante a noite e finalmente viu a balança baixar de verdade. Voltou a usar roupas antigas, recebeu elogios e começou a recuperar parte da autoestima que havia perdido nos últimos anos. Mas então surgiu um medo constante. E se eu precisar usar isso para sempre? E é justamente aqui que começa uma das conversas mais importantes sobre essas medicações. Depois dos primeiros meses de emagrecimento, muitas mulheres começam a perceber algo curioso. O corpo muda, a balança baixa, as roupas voltam a servir. Mas junto com a felicidade aparece um medo silencioso que cresce aos poucos. O que vai acontecer quando eu parar? Essa dúvida não surge por acaso. Porque vários estudos começaram a mostrar que muitas pessoas recuperam parte do peso após interromper medicamentos como Ozempic e Mounjaro. E isso acontece por uma combinação de fatores biológicos, hormonais e emocionais que poucas pessoas entendem completamente. Quando essas medicações estão sendo usadas, elas ajudam o cérebro a sentir menos fome e aumentam a sensação de saciedade. Em outras palavras, o corpo passa a pedir menos comida. O problema é que, quando a medicação é interrompida, muitos desses mecanismos começam gradualmente a voltar ao funcionamento anterior. E aqui existe uma questão muito importante para mulheres acima dos 40 anos. Nessa fase da vida, o metabolismo já tende naturalmente a desacelerar. A menopausa, a queda do estrogênio, o aumento do cortisol causado pelo estresse e a perda gradual de massa muscular criam um cenário onde o corpo economiza energia com muito mais facilidade. Em termos simples, o organismo passa a gastar menos calorias do que gastava anos atrás. E existe um detalhe ainda mais delicado. Algumas mulheres acabam perdendo peso rápido demais durante o uso dessas medicações sem preservar massa muscular adequadamente. Isso pode fazer o metabolismo desacelerar ainda mais. Músculo é extremamente importante para manter o metabolismo funcionando bem após os 40. Quanto mais massa muscular uma pessoa perde, menor tende a ser o gasto calórico natural do corpo. Agora imagine a situação. A mulher perde peso rápido usando a medicação, mas ao mesmo tempo perde parte da massa muscular, continua dormindo mal, continua vivendo sob estresse constante e não consegue construir hábitos sustentáveis. Quando a medicação para, o corpo muitas vezes tenta recuperar parte da energia perdida. E é exatamente aqui que muitas pessoas sentem um enorme desespero emocional. Porque não é apenas o medo de engordar novamente. É o medo de voltar para aquele ciclo de frustração que já viveram durante anos. Muitas mulheres relatam ansiedade intensa ao imaginar parar a medicação. Algumas chegam a pensar constantemente: será que vou precisar usar isso para sempre? E essa pergunta começou a gerar um debate enorme entre médicos, especialistas e pacientes no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, vários profissionais de saúde reforçam uma coisa importante: essas medicações não foram criadas para funcionar sozinhas. O objetivo deveria ser usar esse período de menor fome para reorganizar a alimentação, melhorar a qualidade do sono, aumentar a atividade física e proteger a massa muscular.
Ou seja, a caneta pode ajudar no começo da jornada, mas ela dificilmente consegue substituir hábitos que sustentam saúde metabólica no longo prazo. E talvez essa seja a parte que mais está surpreendendo muitas pessoas agora. Com o passar dos meses, muitas mulheres começam a perceber que o verdadeiro desafio talvez não seja apenas emagrecer. O mais difícil passa a ser manter o peso sem viver constantemente com medo de recuperar tudo novamente. E esse medo pode afetar muito mais do que apenas a relação com a comida. Algumas mulheres começam a evitar sair para restaurantes por medo de perder o controle. Outras passam a subir na balança todos os dias. Algumas se sentem culpadas ao comer algo simples, como um pedaço de pão ou uma sobremesa no final de semana. Aos poucos, o emagrecimento deixa de ser apenas uma questão física e começa a ocupar espaço emocional dentro da rotina. Esse talvez seja um dos efeitos menos comentados sobre o uso das canetas emagrecedoras. Porque muitas vezes o corpo emagrece mais rápido do que a mente consegue acompanhar. Depois de anos convivendo com frustração, vergonha do próprio corpo e sensação de fracasso em dietas anteriores, várias mulheres começam a desenvolver um medo constante de voltar para aquela versão antiga de si mesmas. E isso pode gerar ansiedade silenciosa. A mulher começa a analisar o próprio corpo o tempo inteiro. Repara se a barriga aumentou um pouco. Fica insegura quando a fome aparece mais forte em algum dia. Sente culpa ao comer normalmente. E muitas vezes ninguém ao redor percebe o quanto esse medo está presente. Ao mesmo tempo, especialistas explicam que o corpo humano possui mecanismos naturais de defesa contra a perda rápida de peso. Em termos simples, quando o organismo percebe uma grande redução de gordura corporal, ele pode aumentar sinais de fome e tentar economizar energia para recuperar parte daquele peso perdido. Isso não significa fracasso pessoal. Na verdade, é uma resposta biológica do corpo tentando sobreviver. E talvez entender isso seja uma das coisas mais importantes para mulheres acima dos 40 anos. Porque nessa fase da vida, o metabolismo já está mais sensível às alterações hormonais, ao estresse, à privação de sono e à perda muscular. Por isso, muitos médicos defendem que o foco não deveria ser apenas emagrecer rápido, mas aprender a construir um metabolismo mais saudável e sustentável ao longo dos anos. E aqui entra uma parte que poucas pessoas mostram nas redes sociais. As mulheres que conseguem manter resultados por mais tempo geralmente não dependem apenas da medicação. Aos poucos, elas começam a melhorar sono, alimentação, atividade física, controle emocional e principalmente a relação com o próprio corpo. Porque talvez o maior risco não seja apenas recuperar peso. Talvez o maior risco seja continuar acreditando que a solução definitiva está apenas em algo externo, enquanto o corpo continua pedindo mudanças mais profundas na rotina e na saúde emocional. E é exatamente aqui que essa conversa começa a fazer muito mais sentido. Depois de toda a explosão das canetas emagrecedoras, talvez a pergunta mais importante não seja apenas quanto peso é possível perder. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que acontece com a saúde física e emocional depois que o entusiasmo inicial passa? Porque no final das contas, mulheres acima dos 40 anos não estão apenas tentando emagrecer. Muitas estão tentando recuperar autoestima, energia, confiança, disposição e controle sobre o próprio corpo depois de anos de frustração silenciosa. E talvez seja exatamente por isso que esse assunto se tornou tão emocional. As canetas podem sim ajudar algumas pessoas. Em muitos casos, elas conseguem melhorar exames, reduzir compulsão alimentar, diminuir gordura visceral e até ajudar no controle metabólico. Mas especialistas reforçam que os melhores resultados geralmente aparecem quando a medicação vem acompanhada de mudanças reais na rotina. Sono melhor, mais movimento, mais massa muscular, menos estresse, uma relação mais saudável com a comida e principalmente com o próprio corpo. Porque talvez o maior objetivo não seja apenas emagrecer rápido. Talvez o verdadeiro objetivo seja conseguir viver os próximos anos com mais saúde, leveza, força e equilíbrio. E agora eu quero saber sua opinião. Você teria medo do peso voltar depois de parar Ozempic ou Mounjaro? Comenta aqui embaixo porque sua experiência pode ajudar muitas outras mulheres que também estão vivendo essa mesma dúvida silenciosamente. E se você quer continuar entendendo como funciona o metabolismo feminino após os 40 anos, se inscreva agora no canal Sua Saúde, Ciência do Corpo 40+, porque aqui a gente fala sobre saúde, emagrecimento e hormônios de forma humana, moderna e baseada em ciência.